Primeira carta de Pedro, capítulo 2, vou ler os versículos 11 e 12. Abraçamos os amados, especialmente os que nos visitam, aqueles que acompanham via internet, estão cultuando conosco, que a bênção do Senhor venha sobre nós de forma bem poderosa e graciosa. O pastor Cláudio está pregando lá na igreja preteriana de 9 de dezembro em Maceió, e Kleiber foi pregar agora à noite na igreja preteriana da Encruzilhada, e alguns irmãos nossos formaram uma caravana missionária e foram para a cidade de Itambé apoiar aquele trabalho. Oremos por esses irmãos, queridos. Então, eu vou ler uma vez sozinho e depois eu gostaria de ler com você esses dois versículos, 1 de Pedro 2, versos 11 e 12. Assim está escrito: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Agora leiam comigo, bastante entusiasmo, vamos lá. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém. O apóstolo Paulo é conhecido como o apóstolo aos gentios, ou o apóstolo da fé. João é conhecido como o apóstolo do amor. E Pedro, o apóstolo da esperança. Ele fala muito sobre a esperança. E na mesma linha do estudo que temos feito no livro do Apocalipse, uma esperança que tem o seu fundamento no passado, na obra redentora do Senhor Jesus. Quando Pedro escreveu esta carta, ou essas duas epístolas, ele as escreveu a uma igreja que estava sofrendo a perseguição dura, irmãos que estavam espalhados, dispersos, e Pedro escreve para consolar, escreve para instruir, escreve para renovar a esperança, para fazer exortações. Como eu tenho dito, o versículo-chave dessa primeira epístola de Pedro está no capítulo 5, o versículo 12, quando ele diz assim: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Era essa ênfase que ele dava. Nós já temos estudado sobre a identidade da igreja, temos estudado sobre os fundamentos da fé, as palavras que enchem o coração de consolo e de esperança. E se você olhar cuidadosamente na sua Bíblia, agora desde o verso 11 desse capítulo 2, até o versículo 11 do capítulo 4, nós temos uma nova seção nessa carta de Pedro. Ele fala de uma série de deveres dos cristãos. Sei que a gente gosta muito de ouvir sobre direitos, né? Mas a Bíblia nos fala sobre direitos em Cristo e sobre deveres também. Os cristãos têm muitos deveres. E se você olhar aí rapidamente, sem perder a concentração, eu não vou citar as referências todas, porque me tornaria cansativo, mas vejam os deveres que nós vamos estudar com a graça de Deus nas próximas semanas.
Hoje eu queria falar sobre conselhos de amor, nesses 2 versículos. Nós temos conselhos de amor. Mas no próximo sermão, os cristãos e o Estado, qual deve ser a nossa relação com as autoridades? E quando as autoridades são injustas, e geralmente são injustas, os governantes são injustos, e alguns deles são corruptos, qual deve ser a relação da igreja, a igreja e o Estado? Na verdade, queridos, essas duas entidades, Estado e igreja, elas nem conseguem ter comunhão. Basta que a gente olhe para a história da igreja. Sempre que a igreja se uniu ao Estado, foi uma tragédia. Mas a igreja está aqui para honrar o princípio de autoridade, mas para fazer diferença nesse mundo tenebroso. Depois vamos estudar um texto que a mim sempre me comove, os versículos 18 a 20, ele fala sobre os escravos, sobre os servos, e que eles deveriam ser obedientes aos seus senhores, mesmo aqueles senhores que eram maus. Olha, queridos, quando um cristão, servo de Deus, injustiçado, queria se rebelar, vinha uma palavra do Senhor. E a gente vai estudar isso com a graça de Deus. E aí, nós temos nos versos 21 a 25, capítulo 2, o exemplo de Cristo. E nós devemos imitar o Senhor Jesus. Ele sim é o nosso paradigma. Como foi que ele procedeu? Como ovelha muda perante os teus tosqueadores. Ele não abriu a boca. E ele diz que nós somos curados pelas suas chagas. Certamente quando Pedro escreveu assim, estava se lembrando daqueles escravos feridos, machucados, surrados, e ele estava apontando para as chagas de Cristo, sofrimento de Cristo. A nossa cura, a nossa esperança, a nossa salvação estão na pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele começa o capítulo 3 falando sobre maridos e mulheres. Nós vamos estudar também até o verso 7, depois sobre comunhão fraterna da igreja. Mais adiante ele fala sobre a perseguição cristã e a perseguição. Enquanto nós vivemos em um país onde há liberdade de culto, liberdade de pensamento, há irmãos nossos espalhados pelo mundo que estão presos agora mesmo, sendo torturados, e o crime deles é a sua confissão de Jesus como Senhor e Salvador. Qual é a postura do cristão diante da perseguição? E aí, mais uma vez, Pedro traz Cristo como exemplo de sofrimento. Capítulo 3, de 18 a 22. Capítulo 4, ele começa falando sobre a pureza da vida, nos primeiros 6 versículos, e de 7 a 11, vivendo em face do fim do mundo. Esses são os deveres dos cristãos, mas hoje nós vamos nos deter a esses 2 versículos, 11 e 12, que eu disse, estou chamando aqui de conselhos de amor. Primeiro ponto que eu queria destacar é a terminologia que Pedro emprega. Olhem a terminologia do reino, a linguagem do reino. Primeira palavra que ele usa aqui no verso 11 é a palavra amados. Essa palavra não é sem sentido na Bíblia, e muito especialmente no Novo Testamento, quando fala da igreja. Por exemplo, essa palavra aparece por 62 vezes no Novo Testamento. E nos 27 livros do Novo Testamento, a palavra amados aparece em 21 livros. Em 21 dos 27 livros. Essa palavra nos transmite a ideia de amor divino. Esse amor que deve permear a família de Deus. Esse amor flui do Pai para o Filho, do Filho para a igreja, através do Espírito Santo. Paulo escreveu lá na carta aos Romanos, capítulo 5, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Se você olhar cuidadosamente para o Novo Testamento destaca 2 sinais que estão presentes em um cristão verdadeiro. Todo cristão verdadeiro tem essas marcas.
amor, ou fé para com o Senhor Jesus e amor para com os irmãos. São duas marcas. Fé no sentido de confissão, de crença na verdade, de fé no Senhor, e no sentido também de fidelidade ao Senhor. Estudamos aí no Apocalipse, uma das igrejas: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade, confiança, alguém que descansa em Cristo, na sua pessoa, na sua obra, que reconhece que não tem nenhuma justiça própria, mas que é justificado mediante a fé por intermédio do Senhor Jesus, e amor para com os irmãos. A ideia dessa palavra é de tratamento amoroso. Eu queria, nessa primeira observação, falando aqui nesse ponto, sobre a terminologia do reino de Deus, dizer que nós precisamos resgatar essa terminologia, queridos, na prática, no nosso trato. Estava fazendo aqui algumas observações quando estudava o texto. Eu pensei, até quando a gente vem aqui à frente para dar um simples aviso à congregação, a gente tem que ser amoroso. Até quando a gente quer admoestar, a gente precisa ser amoroso. Até quando a gente precisa ser instrumento nas mãos de Deus para convencer alguém que está em pecado. Obviamente que estão entendendo o que estou dizendo, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas a palavra admoestação, o sentido de admoestação é o convencimento utilizando a palavra de Deus. Não é a argumentação da pessoa, do homem, mas é com o argumento da palavra de Deus. Por exemplo, só para exemplificar o que estou dizendo, Gálatas capítulo 6, se você abrir sua Bíblia rapidamente. O editor colocou aqui o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Olha o que ele diz. Um membro da igreja pecou, caiu em pecado, o que é que nós vamos fazer? Um WhatsApp. Você não sabe o que aconteceu, irmão. Colocar lá, olha, tem uma mensagem para você aí. Dá uma ligadinha, nada disso. Olha o que diz a palavra de Deus. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Um texto que é muito tocante, quando Lucas registrou em Atos 20, a partir do verso 17, o encontro que Paulo teve com os presbíteros de Éfeso, lá em Mileto. Paulo estava indo para Jerusalém, não tinha muito tempo para fazer um desvio, marcou o encontro com eles em Mileto. E ele faz uma síntese do período em que passou na Ásia Menor. E ele diz, vocês sabem qual foi o meu procedimento desde o primeiro dia até agora. Não cobicei nada de ninguém. Vocês sabem que essas minhas mãos serviram, inclusive para aqueles que estavam comigo. Jamais deixando de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele diz que exortava de casa em casa, e ele chega a dizer, com lágrimas a cada um. Houve momentos em que, com lágrimas, ele exortava para que aqueles irmãos ficassem firmes na fé. Queridos, nós precisamos da graça de Deus para resgatar essa linguagem. Às vezes nós somos muito ácidos no trato de uns para com os outros. Às vezes a gente quer justificar, dizendo, eu sou assim mesmo. Opa, e se é assim mesmo, precisa mudar, não é mesmo? A gente precisa mudar, a gente precisa ser trabalhado pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus. João, o apóstolo do amor, foi trabalhado. João e seu irmão eram conhecidos como Boanerges, filhos do trovão, possivelmente por causa do seu temperamento explosivo. Só para terem uma ideia, um dia Jesus estava indo para Jerusalém, tinha que passar por uma aldeia de samaritanos. Então, naquele
trabalho de preparar os discípulos, ele ordenou que eles fossem preparar lá uma pousada. E aí os discípulos foram e os samaritanos não permitiram. Eles voltaram e sabe o que foi que João e o seu irmão sugeriram ao Senhor? Senhor, queres que peçamos fogo do céu, né, para acabar com todos? E quando o Espírito de Deus trabalha no coração de João, ele torna-se esse apóstolo do amor. Filhinho, amemos de fato de verdade, não apenas de palavras. E esse João, um ancião, é o instrumento de Deus para registrar a sua revelação, quando ele estava exilado lá na ilha de Pátimos. E transmite aquela mensagem do Senhor para as igrejas da Ásia Menor, mensagem que chega para nós também. Se você olhar, por exemplo, um texto muito conhecido, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, quando Paulo conclui aquele grande capítulo, falando da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus autentica a nossa fé, autentica a nossa pregação. Aí ele termina dizendo: portanto, meus amados, olha aí a palavra, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O próprio Pedro volta a usar a mesma palavra, capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Se você vai para Judas, versículo 3 de Judas, penúltimo livro aí da Bíblia, ele começa dizendo: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A linguagem do reino. Segunda palavra que eu queria destacar aqui, na terminologia do reino, é exorto-vos. Isso é uma palavra importante também no Novo Testamento. Aparece 108 vezes no Novo Testamento. Às vezes essa palavra é usada no sentido de consolar. Outras vezes, como aparece aqui, no sentido de exortar. Essa palavra que Pedro utiliza é uma palavra muito especial. É um dos títulos aplicados ao Espírito Santo, o Paráclito Divino. A ideia é o ajudador, o consolador, aquele que está ao lado. Eu estou com o texto aqui da NVI, não precisa nem abrir a Bíblia, apenas ouça João, Evangelho de João 14,16, palavras do Senhor Jesus: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, ou consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Então a ideia aqui é de exortação, consolo, ajuda espiritual. Essas são funções espirituais alicerçadas na obra do Espírito Santo. Quando Pedro está falando àquela igreja, ele usa essa terminologia tão fraterna, amados, e agora ele os exorta no poder do Espírito Santo, na dependência da ação do Espírito Santo, porque esse é um papel do Espírito Santo: consolar, ajudar, exortar. E aí ele usa uma outra palavra, que é uma palavra-chave aqui nessa epístola: peregrinos. Como a gente precisa entender essas palavras? Eu gosto sempre de dizer, eu sou até repetitivo nisso: nada está na Bíblia aleatoriamente. Deus não foi assim, soltando palavras. Deus
tinha sempre um propósito, a glória do seu nome, salvação de vidas, a edificação da sua igreja. Quando ele usa aqui essa palavra, é muito interessante. Peregrino. Peregrino, a ideia de um estranho, de um estrangeiro, de alguém que vive em uma terra que não é a sua terra, que não mora permanentemente no lugar onde habita. E ele estava escrevendo para essa igreja. Lembram-se dessa ideia? Vocês estão aqui apenas peregrinando. O crente no Novo Testamento, irmãos, a gente precisa resgatar isso também. Ele é retratado como alguém que está distante do seu lar. Portanto, o seu lar verdadeiro é o céu. Mas temos perdido isso. É certo que nós temos uma passagem por aqui, nós temos uma caminhada aqui, mas nós somos peregrinos, queridos. O hino antigo diz: só uma noite moro aqui. Sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite moro aqui. Mas parece-me que temos perdido essa dimensão do ensino do Novo Testamento. Parece-nos que nosso lar permanente é aqui, porque nossa vida é voltada para o aqui, para o agora, para as coisas daqui. Os meus interesses são os daqui. Toda a minha força, toda a minha energia para as coisas daqui. E Pedro estava lembrando aqueles queridos irmãos. E aí eu queria citar o nosso Leandro Lima, né, na belíssima lição de hoje, a ideia que ele transmite, né? Ver o céu muda o modo como vemos a terra. Olha que coisa extraordinária. Ver o céu, acho que a gente precisa pensar mais no céu. A gente parece que só canta aquele hino em sepultamento, né? Ao pensar nesse lar lá do céu, tem que pensar todo dia, né? Tem que pensar mesmo, porque na verdade nós estamos apenas passando um período aqui. Já citei aqui quando preguei capítulo 1, lá falando do verso 17, Abraão era um homem de perspectiva eterna, um homem obediente, um homem de fé, que erigia altares para invocar o nome do Senhor, mas um homem que esperava a cidade cujo construtor e arquiteto era o Senhor. Um homem que se tornou muito rico, no entanto o seu coração estava lá diante do Senhor. Por isso um dia ele chamou seu sobrinho Ló e colocou toda a terra diante de Ló e disse: se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. Era um homem desapegado a essas coisas, porque ele sabia muito bem onde estava o seu lugar. O que é que Pedro está dizendo aqui, lembrando a igreja? Amados, exorto-vos, lembrem-se, vocês são peregrinos e na qualidade de estrangeiros, vocês não devem se envolver nas corrupções do mundo, porque isso é contrário a essa nova natureza de vocês, e é contrário à posição de vocês. E a outra palavra, que é bem parecida, mas é uma outra ideia, ele usa aqui forasteiros. O forasteiro é um exilado, alguém que permanece por pouco tempo em um país estrangeiro. Vejam que quase que é a mesma ideia. Mas quando o escritor aos Hebreus escreveu aquele lindíssimo capítulo 11 sobre os heróis da fé, ele fala lá de Abel, depois vem os patriarcas, e depois ele fala sobre homens e mulheres, alguns cujos nomes nem são citados, homens dos quais o mundo não era digno. Mas, por exemplo, vou ler de novo na NVI, verso 13 de Hebreus 11. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esses que viveram antes da vinda de Cristo, receberam a promessa, eles não viram o cumprimento da promessa, mas pela fé, saudaram a promessa de longe. No entanto, eles sabiam muito bem que eram apenas peregrinos e estrangeiros na terra. Essa é a terminologia do reino, e a gente precisa resgatar isso, né? Essa é a linguagem do reino. Segundo ponto, queridos, aí sim o conteúdo desse conselho de amor. Primeiro lugar desse conteúdo,
abstenham-se das paixões carnais. A ideia aqui de abster-se é de estar distante de, conservar-se longe de. E eu preciso estar longe de, conservar-me longe de, e ele diz, das paixões carnais. Qual é a essência dessa expressão, paixões carnais? No Novo Testamento, o vocábulo carnal, geralmente ele é utilizado no sentido de aberrações sexuais. Naquele mundo paganizado, naquele mundo gentílico, isso era tão comum, assim como é tão comum nos nossos dias também. E se você olhar cuidadosamente no Novo Testamento, na maioria da lista de vícios do Novo Testamento, os pecados de natureza sexual sempre merecem um destaque. Por exemplo, abra comigo aí Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso 28. Aliás, vamos só para que a gente entenda todo o contexto, né? Vamos ler desde o verso 17, Romanos capítulo 1, acompanhe comigo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos, por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até mesmo as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de quê? De toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. Algumas pessoas se chocam quando leem essa expressão, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Né? Na verdade, queridos, quando o Senhor age assim com a sua justiça santa, com a sua ira santa,
ele na verdade deixa o homem agindo pela sua própria natureza. Augusto Nicodemos gosta de usar uma expressão que seria o mesmo de uma carreta carregada sem freio ladeira abaixo, né? É assim que um homem que não é controlado pelo Senhor, um ser humano que não é controlado pelo Senhor, exatamente por causa de sua natureza pecaminosa. Quando nós olhamos para a antiguidade, esses pecados de fornicação, o adultério, o homossexualismo, outros impulsos sexuais pervertidos, eram muito comuns. E o que Pedro está dizendo aqui pelo Espírito de Deus é: as paixões carnais fazem guerra contra a alma. Então, qual é a exortação? Ele fala de forma amorosa, ele os exorta pela ação poderosa do Espírito Santo, ele lembra a igreja quem são eles, os seus membros. Eles são peregrinos, eles são estrangeiros, e eles têm um ministério aqui nesse mundo, então devem se abster dessas paixões que fazem guerra contra a alma. E o aspecto positivo agora: comportem-se exemplarmente. A ideia é que alguém que já foi alcançado pela graça de Deus, alguém que nasceu de novo, que foi feito em Cristo uma nova criatura, que foi selado com o Espírito Santo da promessa, como foi lido aqui em Efésios capítulo 1, desde o verso 3 até o verso 14, ele fala do amor eterno de Deus antes da fundação do mundo, e ele vai chegando lá no verso 14, dizendo, nos versículos anteriores: vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, creram e foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da vossa herança. Então, na verdade, nós agora que estamos em Cristo, nós não nos pertencemos mais, nós somos do Senhor. Paulo fala muito bem sobre isso na carta aos Romanos, capítulo 6. Permaneceremos no pecado nós que para ele já morremos? Ele diz: de modo nenhum. E aí, mais adiante, nesse capítulo, ele diz que nós devemos oferecer os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça, consagrados ao Senhor. Isso é santidade ao Senhor. Eu sou totalmente do Senhor. O que Pedro está dizendo aqui à igreja, ele disse, está dizendo a mim e a você, é que do crente, de alguém que é uma nova criatura em Cristo Jesus, se espera que influencie os outros, com a sua vida. Não lhe convém fugir do mundo, nem lhe convém desistir. Lembram-se da oração sacerdotal de Jesus, João 17, não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal, ou seja, que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora, vivendo em um mundo pecaminoso, vivendo em um mundo corrompido, em um mundo decaído, compete ao cristão ser uma lição objetiva, compete a ele, na força que o Senhor supre, ser um exemplo de que, com a fé em Cristo e dotado pelo poder do Espírito Santo, um moço, uma moça, um adulto, uma adulta, um ancião, seja qual for a sua idade, você pode ser um homem de Deus e uma mulher de Deus na batalha contra o mal. Agora nós precisamos fazer uma leitura do contexto, quando Pedro escreveu essa carta. Sabe como é que o mundo olhava para a igreja? O mundo olhava para a igreja com um coração cheio de preconceitos. Os mundanos ridicularizavam os cristãos por causa de suas reuniões, por causa da celebração da ceia, por causa do seu ajuntamento. Os pagãos que tinham práticas diferentes, eles faziam uma avaliação preconceituosa dos cristãos. Ora, eles chamavam os cristãos de adúlteros, ora chamavam os cristãos de incestuosos, ora chamavam os cristãos de canibais, porque eles falavam em comer o corpo, beber o sangue, quando celebravam a ceia do Senhor.
por causa de rumores que surgiam. Eles pensavam assim. Também os cristãos eram acusados de sedição e de traição, essa questão da sua relação com o Estado. Os cristãos sabiam que César era o imperador, mas eles tinham uma convicção: acima do senhorio de César está o Senhor Jesus. Quando eles se saudavam lá no Império Romano, César é o Senhor, os cristãos então diziam: Jesus Cristo é o Senhor. César não tinha problema com o nome, com o título, não era uma questão de ciúme. Mas é que César sabia muito bem que quando os cristãos tivessem que escolher entre obedecer a ele e obedecer ao Senhor, eles ficariam com o Senhor. Pedro e João deram esse exemplo quando estiveram diante das autoridades, diante do Sinédrio. Foram proibidos de falar no nome do Senhor, de pregar, de falar de Jesus. E o que foi que eles disseram? Antes importa-nos obedecer a Deus do que a homens. Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. No entanto, por conta de posições assim, os cristãos eram acusados de sedição, de traição, eles eram odiados. Mas agora ele está falando aqui sobre o procedimento desses cristãos. E procedimento tem a ver com a conduta em geral, com a maneira como devem viver. E para a glória de Deus, queridos, e essa é a exortação aqui, o procedimento do crente deve ser o melhor possível, a fim de rebater em silêncio as acusações que lhes são feitas. Quando nós pensamos aqui no nosso contexto, o que é que as pessoas dizem em geral dos crentes? O que é que dizem dos evangélicos? Como é que os evangelhos são conhecidos? Quais são as acusações, algumas delas preconceituosas, de alguém que só ouve rumores, que não conhece as Escrituras, que não conhece o Evangelho, e ele está dizendo que a gente não deve bater boca com essas pessoas. Está falando aqui, uma vez que as coisas são assim, e vocês são quem são pela graça de Deus, vocês são exortados a um procedimento tal, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É essa a ideia aqui, queridos irmãos. Jesus falou sobre isso lá no Sermão do Monte, Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Eu queria concluir lendo esses mesmos versículos. Eu vou ler esses 2 versículos numa versão NVI e depois numa outra versão. Preste atenção. Pedro está dizendo assim pelo Espírito Santo: amados, insisto em que vocês, como estrangeiros e peregrinos no mundo, que se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. A outra versão diz: amados, este mundo não é a casa de vocês, por isso, não se sintam à vontade nele. Vivam uma vida exemplar entre os descrentes, para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles e Deus seja glorificado. Essa é a ideia. Na verdade, queridos, é porque nós temos um compromisso com o Senhor Jesus. A verdade é porque nós não queremos trazer vergonha para o nome de Jesus. Na verdade, que nós queremos, na força que Ele supre, pela graça dEle, viver de tal maneira, para que aqueles que falam de forma preconceituosa contra os seguidores de Jesus, observando a nossa vida, vejam, há algo diferente. Esse pessoal aí não é só fanático, esse pessoal tem algo diferente. A história da igreja, o tempo não permite aqui trazer outros exemplos, né? Mas a história da igreja mostra como pessoas foram convertidas à ação do Espírito Santo, aplicando a palavra, mas porque pessoas foram atraídas pela vida dos cristãos.
Mas, queridos, que tristeza quando alguém olha assim para os crentes e diz: olha, eu preciso fazer um serviço lá em casa, agora não me arrume um crente não, viu? Não é triste isso? Porque esses crentes aí, eles prometem, vão fazer e não fazem. Olha que coisa horrível, né? Ah, eu vou empregar, agora não quero empregar crente não. Ô povo preguiçoso. Olha que vergonha. Quando a gente tem esse procedimento, na verdade, a gente está trazendo vergonha para o nome do Senhor. Né? Em todas as áreas da nossa vida, nossos negócios, nossos relacionamentos, é isso que ele está dizendo. Abstenham-se das paixões carnais que fazem guerra. Na lição de hoje nós estamos vendo a realidade da igreja na terra, a realidade da igreja nos céus, e aqui na terra são lutas por fora, inimigos externos, inimigos internos também. Quando Paulo falou aos presbíteros de Éfeso, ele diz: eu sei que depois da minha partida se levantarão do meio de vocês lobos, que não pouparão o rebanho, por isso vigiem. Nós temos inimigos dentro de nós, o nosso velho homem, que conquanto já foi crucificado com Cristo, mas às vezes na nossa realidade parece que ele apenas está desmaiado, não é? Mas já foi crucificado com Cristo. O velho homem, a velha natureza decaída, o mundo, esse sistema que está em rebelião contra Deus, o diabo, são inimigos. Por isso Paulo exortou a igreja a se revestir de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau e permanecer inabalável. Queria fazer algumas breves aplicações. Pensando nesse texto, imagine que você vai sair daqui, alguns vão para casa, outros vão sair ainda com os amigos, quem sabe você vai para casa de alguém. Mas se Deus nos permitir vida amanhã, começa a vida. Alguns logo cedo vão para o trabalho, alguns logo cedo vão para a universidade, outros logo cedo vão para o colégio, outros vão fazer seus afazeres, e aí está a igreja do Senhor, espalhada agora. Na verdade, queridos, quando as pessoas começarem a observar o nosso procedimento, que elas verão em nós. Quando Pedro e João estiveram lá perante o Sinédrio, a gente lê isso em Atos capítulo 3, diz que os membros do Sinédrio ficaram admirados, a expressão do texto é, ao verem a intrepidez de Pedro e João, ficaram admirados, porque eram homens iletrados, incultos. No entanto, ele lhes falava com autoridade. Lucas registrou lá, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O sentido é, viram neles as marcas da convivência com Jesus. Lembram-se do gadareno, um homem que vivia pelos sepulcros e pelos montes de dia e de noite, muitas vezes foi preso com grilhões, arrebentava tudo, era um homem endemoniado, uma legião de demônios. Quando Jesus desembarcou em Gadara, ele se aproximou e os demônios disseram, por intermédio dele, que temos nós contigo, Jesus. Jesus perguntou o nome, eles responderam legião, porque somos muitos. E na verdade, queridos, resumindo a história, Jesus libertou aquele gadareno. Ele que vivia de noite e de dia pelos sepulcros, andando sem destino, ferindo-se com pedras, diz lá, Marcos capítulo 5, estava sentado, vestido, em pleno juízo. E agora ele queria seguir após o Senhor, queria embarcar com o Senhor. E o Senhor disse, não, eu quero que você volte agora para os seus, e que você conte tudo o que o Senhor lhe fez, e como teve compaixão de você. E então ele foi por Decápolis, contando a história da redenção na sua vida. Naquilo que falam de vós outros como de malfeitores, observando o vosso procedimento, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Lembram-se da mulher samaritana que foi pegar água naquela hora mais inadequada, certamente não queria contato com ninguém. Quando Jesus tem um diálogo com ela, Jesus vai direto ao ponto.
E ela volta para sua aldeia como uma missionária, dizendo: olha, encontrei um homem que disse tudo a meu respeito, não será porventura ele o Messias? E as pessoas foram e depois disseram: mulher, já não é mais pelo que dizes, mas nós temos visto. Mas foi o testemunho daquela mulher que Deus usou para o louvor da sua glória. Quando o Senhor libertou Zaqueu do pecado da avareza, que é a idolatria, como diz a Bíblia, e ele disse: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Você pode imaginar agora Zaqueu na coletoria, quando alguém queria dar uma propina a Zaqueu. Imagine, qual seria o procedimento de Zaqueu agora? Ele iria agora cobrar o certo, nada de propina. Você imagina esse pessoal que está preso na Lava Jato, convertido, e voltando à vida, voltando às suas atividades com um novo procedimento agora. É sobre isso que ele está dizendo. Uma nova conduta, uma nova postura. Atos 11, como é que aqueles do caminho foram chamados de cristãos? A sua identidade com o Senhor Jesus. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta, ele diz lá no início logo da carta: estamos ouvindo a respeito da repercussão que teve nossa passagem no meio de vocês, como vocês, convertidos, abandonaram os ídolos para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. E Paulo diz: estou sabendo que o testemunho de vocês tem ultrapassado fronteiras em outros lugares. As pessoas estão conhecendo a verdade através do testemunho de vocês. Fechando, pela graça de Deus, somos novas criaturas, somos convertidos. Pela graça dele, vivamos uma vida exemplar, queridos. Por causa de Jesus e sua obra de redenção. Vivamos uma vida exemplar por causa da ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Vivamos uma vida exemplar para que pessoas sejam convertidas a Deus e assim glorifiquem o Senhor no dia da sua visitação. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. E eu quero dizer que um convertido não é uma pessoa melhor do que outra, não. É graça, misericórdia, porque não existe uma pessoa sequer, uma pessoa, que seja merecedora do amor de Deus. Nós somos miseráveis pecadores, nossa inclinação é para o mal, nossa natureza é pecaminosa. É graça de Deus, é graça de Deus. E se você que me ouve aqui hoje e ainda não nasceu de novo, não se arrependeu, não se tornou uma nova criatura, que o clamor do seu coração hoje seja: Senhor, tem misericórdia de mim, faz uma obra na minha vida, que eu seja uma nova criatura para a tua glória. Amém.